Sexta-feira já começou daquele jeito pro torcedor vascaíno, com notícia de todo lado, bastidor fervendo, jogador sendo procurado, cria da base chamando atenção no exterior e até velho conhecido voltando a brilhar por aí. A movimentação é intensa e mostra que o Vasco da Gama, apesar de todos os perrengues recentes, segue sendo protagonista nos noticiários do futebol brasileiro. E claro, tem também atualização sobre reforços venda encaminhada, tentativa de retorno e zagueiro sendo oferecido. O dia mal começou e já tem conteúdo de sobra para deixar o vascaíno ligado. A história começa lá em Maceió, onde o Vasco segue hospedado desde a partida contra o CSA pela Copa do Brasil. O time treinou ontem nas instalações do clube alagoano e o mesmo está programado para hoje. Só que o que chamou a atenção mesmo foi o clima amistoso entre os dois clubes. A presidente do CSA apareceu no centro de treinamento acompanhada por membros da diretoria como o executivo de futebol e o diretor administrativo, além do técnico Márcio Fernandes. Eles foram até lá para recepcionar a delegação vascaína e esse tipo de gesto, que pode parecer apenas cordialidade, mostra o respeito que o Vasco ainda carrega, mesmo longe dos seus melhores dias. Mas o ponto alto dessa visita foi o encantamento dos jovens atletas do CSA ao verem o treino do Vasco de perto. E claro que dois nomes em especial roubaram a cena: Fernando Diniz e Felipe Coutinho. Os garotos da base do clube alagoano, mal terminou o treino, foram correndo tietar os dois. Pediram foto, trocaram ideia, vibraram com o momento como qualquer jovem jogador faria ao ver ídolos tão de perto. Coutinho, principalmente, ainda carrega um peso internacional que impressiona. Mesmo sem estar mais no auge a presença dele em campo, ainda provoca aquele friozinho na barriga em quem sonha com uma carreira no futebol. Imagina só você ali num treino qualquer e de repente dá de cara com um campeão da Copa América, jogador de seleção ex-Barcelona, Liverpool. Isso fica marcado para sempre. É o tipo de experiência que inspira e dá ainda mais força para a molecada correr atrás do sonho. Enquanto o clima em Maceió era de respeito e tietagem no Rio de Janeiro, o clima é de correção de rota. Isso porque uma decisão tomada no início do ano começa a mostrar que foi um baita erro. Tô falando de Matheus Ferreira, cria da base, do Vasco meio-campista de apenas 19 anos que foi emprestado ao São Paulo, sem muito alarde. E aí você me pergunta, mas por que isso foi um erro? Aí é que tá. O garoto tinha contrato renovado recentemente com multa rescisória lá, nas alturas, coisa de quase 400 milhões de reais. Só isso já mostra o quanto o Vasco enxergava potencial no menino. E não é só isso. Matheus Ferreira foi convocado para a seleção brasileira, sub-17, foi campeão sul-americano, com a amarelinha vinha sendo titular absoluto no sub-20 do Vasco e de repente é emprestado ao São Paulo também para a equipe sub-20 com opção de compra simbólica praticamente de graça. A negociação simplesmente não faz sentido. O garoto foi formado em São Januário desde 2012, ou seja, mais de uma década no clube, e num passe de mágica pode sair por uma merreca. Só que a história não termina aí. O que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo abraçou Matheus Ferreira, deu espaço, deu confiança e o resultado tá aí. O moleque virou titular em quase todos os jogos do tricolor paulista na temporada, virou o capitão do time, se destacou como peça fundamental no meio-campo e já vem sendo observado até pelo técnico do profissional. E aí, o torcedor vascaíno pergunta: como que deixaram isso acontecer? É por isso que a diretoria agora corre atrás do prejuízo. A ideia é tentar trazer Matheus Ferreira de volta antes do fim do empréstimo. As conversas já começaram e existe sim um certo otimismo. Pelo menos isso. É a famosa tentativa de consertar o que já foi mal feito. A mesma coisa que aconteceu com Cuan Barros lembra também emprestado de forma mal planejada. E que agora tá voltando. O problema é que no caso do Matheus talvez seja tarde demais. Se o São Paulo quiser exercer a opção de compra e com o desempenho que ele vem apresentando, é bem provável que queira o Vasco não vai ter muito o que fazer. E não para por aí. Outro nome da base vascaína está agitando o mercado europeu. Ryan já vinha sendo observado há meses, despertando interesse de clubes como o Mônaco da França,
Só que agora surgiu um novo interessado, e não é qualquer um, é o Paris Saint-Germain. Sim, o PSG enviou representantes para iniciar conversas com a diretoria cruz-maltina. O clube francês quer entender as condições de uma eventual negociação, e isso coloca o Vasco em estado de alerta. Não é segredo para ninguém que o Ryan é uma das maiores joias do clube, e a expectativa é de que ele se torne a maior venda da história do Vasco. Estamos falando de um atacante jovem com mercado na Europa, cotado até para a seleção brasileira sub-20, que disputará a Copa do Mundo da categoria no Chile em setembro. Só que mesmo com toda essa movimentação, o PSG encontra um obstáculo pela frente, o número limite de estrangeiros no elenco. O clube francês está no teto, e isso pode dificultar uma contratação imediata. O Vasco, por sua vez, pretende segurar o jogador até o fim da temporada. E com razão, Ryan ainda tem muito a render no Brasil, e qualquer venda precipitada agora pode significar perder milhões no futuro. A diretoria sabe disso e, pelo menos nesse ponto, parece estar agindo com mais cautela. Agora, voltando a falar de cria da casa, a noite de ontem trouxe uma surpresa que bateu forte no coração vascaíno. O Cincinnati dos Estados Unidos venceu o Monterrey do México pela League Cup, aquele torneio que junta times da Major League Soccer e da Liga MX. E sabe quem brilhou, Evander? Sim, aquele mesmo. Fez um golaço de falta, deu 2 assistências e comandou a vitória do seu time. E mais uma das assistências foi justamente para outro conhecido da galera, o uruguaio Luca Orellano. Sim, aquele que também passou por São Januário e que muita gente ainda lamenta não ter engrenado por aqui. Evander tá jogando fino nos Estados Unidos. Se destacou em todos os lances decisivos da partida e mostrou que ainda tem lenha para queimar em alto nível. É inevitável não pensar no quanto ele poderia ajudar esse atual elenco do Vasco, ainda mais num momento de tanto desequilíbrio no setor ofensivo. E esse é o tipo de lembrança que machuca, porque o torcedor vê o cara brilhando fora e se pergunta: por que não deu certo aqui? Não é só saudade, é aquela sensação de oportunidade perdida, de talento desperdiçado, de projeto mal conduzido. E já que estamos falando de carências no elenco, chegou a hora de falar sobre zagueiros. O Vasco segue no mercado em busca de reforços para o setor defensivo, que é hoje um dos mais frágeis do time. 2 nomes foram colocados à disposição da diretoria recentemente. O primeiro é Gustavo Medina, de 24 anos, atualmente na Ferroviária, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele teve contrato renovado até o fim da temporada e é considerado peça-chave do time paulista. Cria da própria Ferroviária, o zagueiro também passou por Cruzeiro Taubaté e chegou a ter uma experiência internacional no Real Valladolid da Espanha, que não deu muito certo. Apesar de jovem, é um jogador rodado e que vem chamando atenção pelo desempenho sólido na temporada passada, quando a Ferroviária conseguiu o acesso à Série B. Inclusive, o São Paulo também está de olho nele. O segundo nome é Domingos Duarte, zagueiro português de 30 anos, que atualmente defende o Getafe da Espanha. Um defensor experiente titular do clube espanhol, há 3 temporadas com passagens por Granada, Deportivo La Coruña e destaque mesmo no Sporting, onde começou sua carreira e chegou a ser convocado para a seleção portuguesa. Ele tem contrato até meados do ano que vem, e apesar de não ser uma negociação simples, também não seria um negócio impossível para o Vasco. Os 2 nomes foram oferecidos por empresários ao clube, que analisa o mercado com urgência, já que o técnico Fernando Diniz deixou claro que precisa de um reforço para o setor. Mas aí vem a grande questão: mesmo com esses nomes em cima da mesa, a diretoria não demonstrou interesse até agora. A prioridade continua sendo buscar no mercado externo principalmente jogadores estrangeiros. E isso tem incomodado uma parte da torcida. Porque se olha para o histórico recente, são vários gringos que chegaram, custaram caro, mas não renderam o esperado. E enquanto isso, nomes promissores da Série B, ou até mesmo da base, ficam de lado? Será que não está na hora de mudar a rota? De olhar mais para dentro do país, para talentos que já conhecem o futebol brasileiro, que se adaptam rápido que podem? Dar uma resposta imediata? O torcedor quer ver o Vasco com sangue nos olhos, quer ver o time sendo competitivo, e para isso talvez seja necessário parar de insistir tanto em apostas externas que não tem funcionado. E olha, quando o São Paulo se interessa por um zagueiro da Ferroviária, é bom abrir o olho. Porque se eles estão vendo valor ali, é sinal de que o jogador tem potencial. Não dá mais para o Vasco continuar vendo as boas oportunidades passando na frente sem reação.
Tá na hora de agir. A situação do Vasco no mercado não pode mais ser tratada como questão de paciência. É urgência. E não dá para ignorar que a defesa cruz-maltina está entre os setores mais frágeis do elenco. Os números deixam isso claro. É só ver o quanto o time tem sofrido para manter consistência lá atrás. E o que deixa o torcedor ainda mais impaciente é ver nomes viáveis sendo colocados à disposição e o clube simplesmente não se mexer. Gustavo Medina, por exemplo, é jovem, vem de boas atuações, tem preço acessível e, para completar, desperta interesse de um clube do tamanho do São Paulo. Se isso não é sinal de alerta, eu não sei o que mais poderia ser. Domingos Duarte é outro. Não é barato, mas é experiente, jogou em alto nível no futebol europeu e seria no mínimo um nome para organizar o sistema defensivo ao lado dos garotos. E o Vasco? O Vasco observa, pensa, analisa, mas não age. Enquanto isso, o tempo passa, a janela encurta e a torcida continua assistindo um time instável em campo. O problema não é só a defesa, claro, mas ela é o ponto mais exposto. E quando se observa a quantidade de gols bobos que o time sofreu ao longo da temporada, fica evidente que não é só falha individual, é falta de estrutura, falta de liderança, falta de comando ali atrás. E tudo isso vem de um erro de montagem. A insistência em postas estrangeiras, jogadores que precisam de adaptação ao futebol brasileiro, ao estilo de jogo, à pressão da torcida, vem custando caro demais. O elenco atual tem bons nomes, mas carece de equilíbrio. E isso começa pela defesa. Um zagueiro de personalidade que chegue para comandar, organizar e dar confiança para o time inteiro mudaria o patamar da equipe. E o mercado oferece opções. A pergunta que fica é por que a diretoria continua ignorando? E aí, quando o torcedor se depara com a notícia de que o São Paulo quer levar o Gustavo Medina, dá aquele déjà vu. Porque não é a primeira vez que o Vasco perde uma boa oportunidade. Por falta de ação, e talvez nem seja a última, mas deveria ser. O clube não pode mais se dar ao luxo de ver os outros aproveitando o que ele ignora. É um padrão que se repete e que vem travando o crescimento do elenco. Enquanto isso, jogadores como o JP brilham em outros clubes, como foi o caso recente dele no Avaí. Um garoto que tinha potencial, foi emprestado, não recebeu a devida valorização. E agora mostra em outro lugar aquilo que poderia estar sendo útil no próprio Vasco. A mesma coisa com Cuan Barros. E agora a história pode se repetir com Matheus Ferreira? É um ciclo que se alimenta de erros e de falta de visão a longo prazo. E o torcedor, claro, tá cansado de ver o filme se repetir. O caso do Matheus, inclusive, é simbólico. Um jogador que representa tudo aquilo que o torcedor sonha ver sendo valorizado. Cria da base, identificado com o clube com trajetória sólida nas categorias inferiores, passagens por seleções de base, campeão com a amarelinha. E mesmo assim, saiu por um valor simbólico quase como um favor. É o tipo de decisão que não dá para justificar. E o pior, agora que ele brilha no São Paulo, o Vasco tenta reverter a situação. Mas será que ainda dá tempo? Porque se o tricolor paulista decidir exercer a opção de compra, já era. E aí a diretoria vai ter que ouvir, de novo, que desperdiçou um talento que era dela. Isso sem falar na mensagem que isso passa para a própria base. Como convencer um garoto a acreditar no projeto do Vasco se ele vê que, mesmo sendo destaque, pode acabar saindo sem ser valorizado? Essa desconexão entre o que o clube forma e o que o clube valoriza é uma ferida antiga, mas que parece ainda não ter cicatrizado. O Vasco durante décadas foi celeiro de grandes jogadores, revelou craques, exportou talentos, construiu histórias com a prata da casa. Mas nos últimos anos parece ter perdido a mão nisso. E não é por falta de talento, porque o que não falta na base vascaína é garoto com qualidade. É por falta de um plano sólido de uma gestão que enxergue esses garotos como ativos estratégicos, que pense a longo prazo, que saiba equilibrar o presente com o futuro. O caso do Ryan ilustra bem isso. Um atacante promissor com características raras que vem sendo observado por gigantes europeus. Primeiro foi o Mônaco, agora o Paris Saint-Germain, mas por sorte o Vasco entendeu que não. É hora de vender, pelo menos ainda não. Ryan é o tipo de jogador que pode render muito mais do que cifras imediatas. Ele pode ser protagonista numa campanha de recuperação, pode ser vitrine num Mundial Sub-20, pode ser símbolo de uma retomada. E claro, se valorizando em campo, o valor de mercado dele sobe junto. Vender agora com essa urgência que alguns clubes
brasileiros demonstram seria abrir mão de uma oportunidade de fazer história com ele dentro de campo e também de realizar a maior venda da história do clube de forma estratégica? O PSG é gigante, tem dinheiro de sobra, mas mesmo assim o Vasco parece disposto a segurar. Isso é bom? Mostra que existe, pelo menos nesse caso, uma tentativa de fazer diferente. Só que não dá para viver só de tentativa. O Vasco precisa começar a acertar. Não só na defesa, não só na base, mas em tudo, precisa de direção de plano. Porque enquanto os outros clubes se organizam, contratam com critério, pensam a longo prazo, o Vasco ainda parece reagir ao invés de agir. O mercado da bola exige timing, e quem não tem perde jogador, perde oportunidade e perde ponto no campeonato. A torcida sabe disso, o técnico sabe disso, e os próprios jogadores sentem quando falta essa organização. O exemplo do Evander mexe com todo mundo. Ver o cara brilhando fora decidindo o jogo sendo destaque técnico e lembrar que ele saiu ainda muito jovem do Vasco sem ter tido a sequência ideal é dolorido. Evander era daqueles que com um pouco mais de paciência e estrutura poderia ter marcado época em São Januário. Hoje, com 25 anos, já é um dos nomes mais fortes da Major League Soccer. Ontem mesmo meteu gol de falta, deu 2 assistências, comandou a vitória do Cincinnati sobre o Monterrey. E tudo isso num torneio internacional. Dá para imaginar o impacto que ele teria hoje num elenco tão carente de criação como o atual. É nessas horas que bate a saudade. E junto com ela, a reflexão quantos jogadores como Evander o Vasco já deixou escapar, quantos ainda vai deixar, e o mais grave, quantos outros estão sendo subutilizados agora mesmo dentro do próprio elenco ou emprestados por aí porque o problema não é só vender cedo. O problema é nem dar tempo do jogador mostrar que poderia render mais, e nesse ponto, a diretoria precisa rever com urgência sua forma de gerir o talento que forma. Outro ponto importante, o Vasco precisa começar a olhar com mais carinho para o mercado interno. Tem muita coisa boa aqui dentro. Jogadores da Série B, da Série C, atletas jovens de clubes menores, todos buscando espaço e que poderiam sim vestir a camisa Cruz Maltina com dignidade e qualidade. O foco exagerado em contratações estrangeiras, muitas vezes sem histórico sólido, tem sido um erro recorrente. É claro que o torcedor quer ver nomes de peso, jogadores renomados, mas isso não pode ser sinônimo de descuido com o que está mais próximo. O Gustavo Medina tá aí para provar isso. Destaque da Ferroviária jovem com projeção e interesse de clube grande. E o Vasco nem se mexeu. É esse tipo de postura que precisa mudar. Falta ousadia, falta convicção, falta decisão. E não adianta esperar que só o treinador resolva. Fernando Diniz é um cara que valoriza a base, que sabe trabalhar com jovens, mas ele precisa de um elenco minimamente equilibrado para fazer o time funcionar, e do jeito que tá com uma defesa frágil, meio-campo exposto e ataque irregular, fica difícil. O futebol brasileiro é dinâmico demais para depender só de promessas e esperança. É preciso agir, planejar e principalmente aprender com os próprios erros. É positivo ver que a diretoria tenta corrigir algumas decisões. O retorno de Juan Barros mostra isso. A tentativa de trazer Matheus Ferreira de volta é outro sinal. Mas ainda é pouco. A margem para erro ficou muito pequena. O Vasco não tem mais tempo para apostar no talvez. O clube precisa de certezas, de jogadores que cheguem e resolvam, de jovens que sejam lapidados com responsabilidade, de vendas que aconteçam no tempo certo, não por desespero. Porque o torcedor já entendeu o tamanho do desafio, mas ele quer ver esforço proporcional do outro lado, quer ver vontade de reconstruir, de voltar a ser grande. E para isso cada decisão conta. O torcedor vascaíno é exigente, mas também é apaixonado. Sabe reconhecer quando o clube está no caminho certo. O problema é que nos últimos anos esse caminho tem sido tortuoso demais. Um passo para frente, 2 para trás. Boas promessas que viram negócios mal explicados. Reforços que chegam com pompa e saem sem deixar saudade. Contratações que não fazem sentido. E no meio disso tudo, um elenco que luta, mas que ainda é limitado. O Vasco não pode mais andar em círculos. Tem que ir pra frente, com coragem, com critério e principalmente com respeito à sua história e ao seu torcedor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar.
Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e movimentar torcedores e jornalistas esportivos. O meia argentino Manuel Lanzini estaria muito próximo de fechar com o Vasco da Gama para reforçar o elenco em uma parceria promissora com o atacante Coutinho. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelos clubes, a especulação toma conta do cenário vascaíno, especialmente após uma série de conversas entre os representantes do jogador e a diretoria cruz-maltina. O interesse em Lanzini, conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e experiência internacional, pode significar um salto de qualidade no meio-campo do Vasco, que busca se reestruturar para as competições futuras. A possibilidade de ver Lanzini atuando ao lado de Coutinho anima os torcedores, que já vislumbram um meio de campo dinâmico, criativo e capaz de proporcionar jogadas envolventes, o que poderia transformar o time em um dos principais candidatos a títulos. A imprensa esportiva vem especulando sobre os detalhes dessa negociação, destacando que a chegada do argentino poderia representar não apenas um investimento em talento, mas também um passo estratégico para o Vasco retomar sua força no cenário nacional e até internacional. O burburinho em torno desse possível acerto cresce à medida que se aproxima a janela de transferências, aumentando a expectativa em torno do que pode ser uma das movimentações mais impactantes do mercado. Além do entusiasmo dos torcedores, a possível contratação de Manuel Lanzini para o Vasco traz um misto de otimismo e curiosidade entre analistas de futebol e comentaristas esportivos, que avaliam as consequências dessa dupla com Coutinho em campo. Lanzini, com sua passagem por clubes renomados e sua experiência na Europa, teria muito a agregar ao estilo de jogo vascaíno, especialmente no que diz respeito à organização ofensiva e à criação de jogadas. O meia argentino tem características que combinam com o futebol brasileiro, principalmente pela capacidade de driblar, acelerar o jogo e criar oportunidades para os atacantes, algo que poderia ser potencializado com a presença de Coutinho, um jogador que sabe aproveitar espaços e finalizar com precisão. A expectativa é que essa parceria possa aumentar o poder ofensivo do Vasco, que nos últimos tempos buscou equilibrar a defesa com uma estratégia mais agressiva e vertical. Nos meios esportivos, comenta-se que a integração de Lanzini pode influenciar diretamente o rendimento do time, ajudando o treinador a montar um esquema tático mais versátil e eficiente, capaz de surpreender adversários tradicionais e emergentes. A possibilidade dessa contratação também provoca discussões sobre o impacto financeiro para o clube e como essa movimentação pode refletir nas próximas janelas de transferências, criando um cenário de otimismo cauteloso entre os vascaínos. Interesse do Vasco em Manuel Lanzini não é apenas um capricho momentâneo, mas parece estar alinhado com uma estratégia clara de reconstrução e valorização do elenco, visando a recuperação da equipe em competições importantes. Lanzini, que já mostrou seu talento em equipes argentinas e europeias, teria a missão de elevar o nível do meio-campo cruz-maltino, oferecendo criatividade e liderança técnica, elementos que fazem falta ao clube para enfrentar rivais de alto nível. Nos bastidores, há rumores sobre as negociações envolvendo salários, prazos de contrato e eventuais cláusulas, o que indica uma tentativa do Vasco de garantir um acordo vantajoso e sustentável. Essa movimentação pode indicar também uma mudança de postura da diretoria vascaína, que aparenta estar mais disposta a investir em jogadores consagrados e com bagagem internacional para fortalecer a equipe. A imprensa esportiva aponta que, caso se confirme a contratação, Lanzini terá a difícil missão de corresponder às expectativas e se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, o que não é garantido, mas seu histórico mostra que ele tem potencial para se destacar. Além disso, a possibilidade de jogar ao lado de Coutinho pode facilitar sua adaptação, criando uma sinergia que pode se transformar em uma arma ofensiva decisiva. Assim, o ambiente em torno dessa possível contratação é de otimismo, mas também de cautela, considerando os desafios que o clube terá pela frente. No cenário atual do futebol brasileiro, o rumor sobre Manuel Lanzini fechar com o Vasco para formar dupla com Coutinho
também provoca debates sobre a competitividade do clube nas próximas temporadas, especialmente diante das dificuldades enfrentadas em campeonatos recentes. A chegada de um jogador de destaque internacional poderia elevar o nível do time, atraindo maior atenção da mídia, patrocinadores e torcedores, o que é crucial para a sustentabilidade financeira do Vasco. A possibilidade de ver Lanzini atuando em São Januário aumenta as expectativas quanto à qualidade técnica do elenco, que vinha sofrendo com a falta de jogadores capazes de decidir partidas em momentos cruciais. A dupla com Coutinho, ambos conhecidos por sua habilidade e visão de jogo, poderia dar ao Vasco uma cara nova, promovendo um futebol mais atraente e eficiente, capaz de desafiar as equipes tradicionais do país. No entanto, esse rumor também levanta questões sobre a capacidade do clube em manter o padrão exigido por jogadores desse nível, incluindo infraestrutura, comando técnico e condições financeiras. Assim, a expectativa é de que o Vasco esteja preparando um projeto sólido para garantir o sucesso dessa contratação, transformando a esperança da torcida em realidade. Enquanto isso, o burburinho em torno de Lanzini e Coutinho segue quente, alimentando conversas em bares, redes sociais e programas esportivos, reforçando a ideia de que o Vasco pode estar à beira de uma transformação significativa. Para os fãs do futebol e especialmente para os torcedores vascaínos, a possibilidade de ver Manuel Lanzini vestindo a camisa do clube e formando uma dupla com Coutinho é motivo de grandes expectativas e ansiedade, alimentando sonhos de títulos e boas campanhas. Esse rumor tem ganhado espaço nas rodas de conversa, com muitos exaltando as qualidades técnicas e o estilo de jogo do argentino, que poderia trazer não só habilidade, mas também experiência para o grupo. A ideia de um meio-campo comandado por Lanzini e Coutinho cria imagens de um Vasco ofensivo, criativo e perigoso, capaz de surpreender adversários e encantar o público. Ao mesmo tempo, surgem questionamentos sobre a adaptação do jogador ao futebol brasileiro e a pressão que um clube tradicional como o Vasco exerce sobre seus atletas. Se confirmado, esse acerto também poderá abrir caminho para outras negociações importantes, sinalizando uma nova fase para o clube em busca de estabilidade e sucesso. A movimentação do mercado, o interesse da diretoria e a expectativa da torcida convergem para um cenário em que a contratação de Lanzini pode ser o estopim para uma mudança significativa no futebol vascaíno. Enquanto o rumor persiste, o que resta é aguardar as próximas semanas para que esse possível acordo ganhe contornos oficiais e se torne uma realidade para o clube e seus apaixonados torcedores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.